favor. Pode. As questões nós vamos recolhendo, pode ser no chat, aqui na função de conversa aqui do Zoom, e no final também temos sempre um espaço para debate e para perguntas. Pronto, Luís, espaço então para ti, aí em Évora. Bom, obrigado. Bem-vindo a todos a este workshop sobre um tema muito, muito lato, muito grande, como vão perceber e têm com certeza a oportunidade de perceber desde já. Vamos falar um bocadinho de impactos, impactos ambientais, sociais, económicos, etc., etc., destes projetos de energia renovável, neste caso, mas também, como têm a oportunidade de perceber desde já, é um tema demasiado lato para nós podermos abarcar com a com a necessária profundidade. Portanto, vamos falar por alto, mas o meu objetivo para hoje é que vocês terminem esta sessão, pelo menos com mais espírito crítico, a procurar mais informação, desmistificar alguma coisa, mas é demasiado grande este tema para que nós possamos realmente abordá-lo de forma muito profunda ou estruturada. Queremos, no entanto, que consigam chegar ao final e perceber que é preciso sempre termos um espírito crítico sobre estas questões, e teremos sempre impactos sobre o que nos rodeia, sejam positivos, sejam negativos. Deixem-me começar por partilhar aqui a minha apresentação. O que já conseguem ver, certo? Sim, sim. Bom, sustentabilidade ambiental e social de grandes projetos de energia solar é o que nos traz aqui hoje. Muito rapidamente, a Cátedra de Energias Renováveis está localizada em Évora. Apesar de nos chamarmos energias renováveis, focamos essencialmente em energia solar, armazenamento de energia. Neste momento já somos quase 40 pessoas, neste momento, e somos infraestrutura nacional no roteiro de infraestruturas estratégicas, mas também no roteiro europeu de infraestruturas estratégicas de investigação neste setor. Também gosto de fazer sempre um enquadramento do que é que nos traz aqui e qual é o problema e o contexto do que nos traz aqui hoje. E como todos sabem, o contexto é este. Portanto, estamos a falar de 55 gigatoneladas de CO2 equivalente, e aqui falo de todos os gases com efeito de estufa que nós estamos a emitir para a atmosfera por ano. E queremos rapidamente, dentro dos acordos que temos neste momento, os acordos internacionais, passar para zero, ou seja, um balanço líquido zero, e é este o desafio que nós temos pela frente, talvez o maior desafio que temos hoje. Podem ver à esquerda o gráfico da emissão de CO2, das partículas de CO2 na nossa atmosfera, e podem ver que é um gráfico crescente. Temos uma variabilidade ali sazonal, vocês podem ver num pequeno, se calhar até vos consigo fazer aqui zoom. Podem ver que há aqui uma sazonalidade, ou seja, primavera, verão, outono e inverno, mas em média temos, infelizmente, desde a era industrial, temos vindo em crescimento constante. E isto tem impacto essencialmente vocês veem à direita, na nossa temperatura média global, que também tem acompanhado esta tendência. Portanto, é isto que nós chamamos de aquecimento global. A nossa média está bastante alta e 2023 é já o ano mais quente desde a era pré-industrial. Portanto, é com isto que nós estamos a lidar, é isto que temos de resolver, e é para isso que falamos destes projetos de energias renováveis e descarbonização da nossa economia. Isto tem sido acompanhado, como vocês têm visto e têm tido a oportunidade de ver nos meios de comunicação, de instalação de grandes centrais, de potência renovável, no sentido de trocarmos e fazermos esta transição que se pretende justa de combustíveis com emissões de gases de efeito de estufa por alternativas sem esse impacto de emissões carbónicas. Portanto, fazemos esta transição do carbono, desculpem, do carvão, do gás natural, do diesel, para fontes sustentáveis. Isto tem-nos levado a um panorama rapidamente de cada vez haver mais centrais no nosso país, cada vez haver mais potência instalada, e este problema aproximar-se cada vez mais de nós. No entanto,
este pseudo-conflito, este conflito que nós vemos hoje entre grandes iniciativas no país, não se foca apenas na energia renovável, mas foca-se em muitos outros, como vocês podem ver neste mapa à esquerda. Isto é uma infografia do público, depois vou partilhar esta apresentação convosco também. Tem aí embaixo a fonte, podem ter a oportunidade de a visitar. E, no fundo, todas as grandes iniciativas que temos aqui, todas elas têm impactos e têm polémica por trás. Têm uma polémica que depois se pode ler ou com as populações, ou com o impacto ambiental, na biodiversidade, na fauna, na flora. Bom, e estamos a falar aqui de projetos desde agricultura, instalação de estufas, por exemplo, no litoral alentejano, até a exploração de novos recursos mineiros, pressão urbanística, construção de novos grandes empreendimentos urbanísticos e turísticos no nosso país. Portanto, não estamos a falar só de energias renováveis, de facto. Portanto, este conflito entre ambiente e economia acontece em muitos outros setores, como na agricultura, como no turismo, etc. Até na questão da exploração até de outros recursos. E isto reflete-se nas nossas notícias, reflete-se nos nossos mass media, muitas vezes com mais ou menos realidade, com mais ou menos factos, mas temos visto isto acontecer cada vez mais. Para começarmos, gostaria de fazer aqui um jogo interativo convosco e percebermos um pouco mais como é que vocês estão em relação a estes factos e estes argumentos. Ou seja, o que é que vocês sabem? O que é que está no conhecimento deste público que temos aqui hoje? Então, peço-vos que façam o acesso aqui ao Mentimeter, façam a introdução desse código. Vou partilhar aqui convosco os resultados em tempo real. E peço-vos que respondam. Podem responder por extenso, podem responder de forma numérica, mas que respondam quantos sobreiros há em Portugal, na vossa opinião. O que é que acham? Estamos a falar 1000, 100.000, 2 milhões, 20? Quantos sobreiros temos no território nacional? 51 milhões. Específico. Temos ali 1 milhão, 25 milhões, 1 milhão, 5 milhões. Ou andamos na casa dos milhões, na sua maioria, até agora. Bom, temos 8 respostas, acho que ainda não temos todos a responder. 9 respostas, mas andamos todos na casa dos milhões para cima. Pronto, estamos numa ordem de grandeza, pelo menos, mais ou menos uniforme. 25 milhões, 50 milhões, 5 milhões, 20 mil. Alguém respondeu 20 mil sobreiros. É muito pouquinho, realmente, mas pronto, é uma opinião. Todos responderam? Podemos passar à próxima pergunta? Afonso, respondeste aqui? Respondeste? Vamos passar à próxima. Só um instante para passar aqui o slide. Então, quantos são, afinal? Já vos dou a resposta. Ah, vamos apresentar o próximo e responder também. Qual é a área de montado
sobreiro e azinheiro em Portugal. E dou-vos aqui algumas ordens de grandeza para vocês poderem afinar aqui o vosso slider e podermos termos algumas respostas. Portanto, vamos desde abaixo de 100 mil hectares de montado até 750 mil hectares, mais de 750 mil hectares de montado. Bom, a grande maioria está na escala do centro, nos 350 mil hectares a 500 mil hectares de montado, para já. É o que está a ganhar, é a classe que está a ganhar. Ora, temos 9 respostas. Todos responderam? Precisam de mais um segundo? Não, portanto, na opinião do grupo, aqui a classe vencedora é que nós temos em Portugal entre 350 mil hectares a 500 mil hectares. Portanto, entre 350 a meio milhão de hectares de montado, sobreiro e azinheiro. E agora, vamos passar à próxima. E prometo que acabo já com este teste. Mas vamos passar ao próximo. Ora, onde é que ele está? Já conseguem ver? Qual é a média anual da área ardida de mato em Portugal em milhares de hectares? Ou seja, quantos milhares de hectares, entre 20 mil a 100 mil, ardem de mato por ano em Portugal? Estamos aqui ligeiramente abaixo do meio da escala. Parece que é para já a resposta vencedora, um bocadinho abaixo ali do meio. Portanto, as pessoas acham que, do grupo, estou a ver que estamos abaixo, se calhar, dos 50 mil, milhares, portanto, 50 mil hectares por ano. Ardida. Há uns que estão mais perto dos 100 mil, outros, mas ninguém muito perto dos 20 mil, portanto, não estamos muito nos extremos da escala, mas todos conseguiram responder? Conseguiste responder, Afonso? Sim. Então estamos ali a meio da escala, portanto, um bocadinho, ligeiramente, talvez abaixo dos 50 mil hectares ardidos por ano. Vamos voltar à nossa apresentação. Portanto, recordem-se, responderam que andamos na ordem dos milhões, mas 25 milhões a 50 milhões de sobreiros no país. Andamos entre os 350 mil hectares a 500 mil hectares de montado, segundo a vossa indicação, e andamos ali a meio da escala em termos de área ardida, perto dos 50 mil hectares de área ardida por ano. E então, qual será a nossa resposta? Vamos ver. Então, temos de facto, neste momento, temos neste facto, neste momento, é um terço da nossa floresta montado, com 1 milhão de hectares. Portanto, precisamente 1 milhão e 63 mil hectares de montado. Isto vem do último inventário florestal nacional realizado pelo ICNF. E temos neste momento 72,3 milhões de sobreiros. E temos 575 milhões de eucaliptos. 306 milhões de pinheiros bravos. O que é que acham que falo disto? Apeteceu-me hoje falar de árvores.
Não. Tem-se falado muito de abate de árvores nestas últimas reportagens, e isto é um exemplo, apenas um dos aspectos dos impactos ambientais que nós temos nestas centrais, nestes empreendimentos de energias renováveis. E muitas vezes ah, faltam factos nos meios de comunicação sociais, e faltam que se faça uma discussão informada sobre factos. Acham que então é muito falarmos de 1000 sobreiros abatidos num país com 72 milhões de sobreiros? Se calhar não. Se calhar estamos a falar uma milésima de milésima percentual. Sendo que, tenham atenção, todos estes projetos têm avaliação de impacto ambiental e têm também medidas de mitigação. Portanto, muitas vezes comprometem-se a fazer plantação de árvores arrancadas em número nunca superior, nunca inferior a de 1 para 1. Portanto, muitas vezes, e quase sempre na sua maioria das vezes, numa proporção maior do número de árvores arrancadas. Portanto, falta muitas vezes, e aqui o exemplo é um único exemplo que vos trouxe aqui hoje, para vos mostrar que quando falamos de algumas escalas de grandeza que saem nos meios de comunicação social, muitas vezes não estamos perto da realidade, estamos longe de dados e dados científicos. E para falarmos e conseguirmos discutir isto com realismo, precisamos de fazer recurso a estes dados e à realidade que temos. Portanto, primeiro conselho, tenham um espírito crítico, sempre que vos abordarem com alguma notícia e virem alguma notícia, peço-vos sempre que tenhamos uma discussão crítica com os dados mais atuais possíveis, sendo que este, e volto a frisar, é apenas um único exclusivo exemplo. Para perceberem também que em relação ao impacto que nós temos com este tipo de projetos, há impactos muito maiores dos quais nós falamos pouco ou quase nada, como, por exemplo, a área ardida. E se nós olharmos para a área ardida em Portugal, estas são as últimas estatísticas da área ardida em Portugal, e vocês podem ver que temos, em média, ardido por ano, entre 2013 e 2023, 51 mil hectares de mato, e aqui falo sem excluindo as áreas urbanas, sem excluindo a área agrícola, 51 mil hectares de mato ardido, portanto, área florestal, todos os anos. Isto é muitas ordens de grandeza superiores às instalações todas que nós estamos a fazer no país. Ok? Portanto, se nós quisermos ser realistas e falarmos de impactos ambientais e de mitigar e resolver problemas, temos que começar pelos problemas mais graves que temos. Não menosprezando que temos que fazer esta transição justa noutras áreas, mas temos um impacto muito, muito grande, por exemplo, em área ardida em Portugal. Temos que resolver esta questão de alguma forma. 51 mil hectares. Só para que tenham noção, em 2024 já ardeu 1100 hectares. Não saiu nada nas notícias. Estamos em abril, ainda nem sequer começou a época de fogos, e já arderam 1186 hectares. Maior que uma central solar típica em Portugal. Portanto, essa área ardeu completamente. Portanto, muitas vezes falta-nos este sentido de proporção também em relação aos problemas. Falamos de problemas e eles aparecem nos nossos headlines das notícias, mas nem sempre com o ênfase necessário sobre problemas que têm a ordem de grandeza que temos que combater. Como é que temos que fazer esta transição justa? Será que os nossos organismos estão preocupados com isto? Estão. A Comissão Europeia está a preocupar-se com esta transição justa. Tem, inclusivamente, como vocês podem ver aqui no slide à esquerda, têm um mecanismo para a transição justa, ou seja, envolver todos os atores nesta transição. E quando digo todos os atores, digo cidadãos, ONGs, associações, cooperativas, agricultores, empreendedores, além das entidades envolvidas naturalmente no setor, como empresas do setor energético, por exemplo, como autoridades, e aqui falo da DGAG, falo da APA, falo do ICNF. Portanto, comprometer e envolver todos numa transição que se pretenda justa. Como a Susana já falou, trocarmos combustíveis fósseis, trocarmos fontes fósseis que têm impacto no nosso estilo de vida no futuro e passarmos a ter uma transição para o futuro. Vou-vos deixar este link se quiserem explorar, tem muita informação, tem mecanismos de financiamento,
programas de financiamento para apoiar esta transição, quer na capacitação, na informação, mas também no que nós chamamos no reskilling, no upskilling, ou seja, no treino, na formação profissional de pessoas associadas tradicionalmente a indústrias que pretendemos desfazer. Também gostava de vos chamar a atenção, e é um link importante, é este, o participa.pt, é o portal de consultas públicas. Portanto, quando falamos de impactos ambientais, projetos desta ordem de empreendimentos, todos são obrigatoriamente expostos à consulta pública neste portal, e é aqui que vocês podem dar a vossa opinião. Portanto, é aqui que vocês podem ser auscultados, terem acesso a muita informação sobre os projetos, ok? Portanto, muita informação técnica. Normalmente têm acesso ao projeto quase todo de avaliação de impacto ambiental neste portal. Portanto, recomendo-vos que, a haver alguma coisa, a haver algum empreendimento, algum destes projetos que vos preocupe, que seja perto da vossa casa, que vos toque e que queiram falar, utilizem este portal porque ele está disponível, é obrigatório e tem que ser respondido. Trouxe-vos aqui também algumas linhas do o que é que neste caso, o ICNB recomenda e tem como recomendações para este tipo de projetos e empreendimentos. Em relação aos impactos ambientais, sociais e económicos, pontos obrigatórios que este tipo de projetos têm que ter em conta são a definição de objetivos e valores-alvo, e aqui valores-alvo podem ser de natureza da biodiversidade, da fauna, da flora, sociais, uma série deles. Tem que ser assegurada a eficácia destas medidas, ou seja, que medidas vão mitigar ou combater estes impactos ambientais. Temos sempre impactos. Como é que eles vão ser resolvidos ou como é que eles vão ser mitigados? Deve-se sempre garantir que temos funções comparáveis. Se arrancamos uma árvore, é uma árvore que nós temos que plantar, ou seja, algo que tenha uma função comparável naquele ecossistema ou que possa ser substituído de forma equivalente. O rácio entre a compensação e a afetação deve ser estabelecido caso a caso. Ou seja, não há aqui uma medida que a gente possa dizer que isto funciona para todo o país, para todos os projetos, de forma igual. É uma questão ad hoc e que tem que ser avaliada ad hoc. O rácio normalmente é de 1 para 1. Ou seja, se vocês têm um arranque de uma árvore, não pode ser plantada uma árvore, tem que ser plantada N árvores em compensação por aquela. Portanto, nunca vai haver, e é muito raro que vocês consigam encontrar medidas de mitigação de rácio 1 para 1 entre afetação e compensação. Tem que haver uma viabilidade operacional destas medidas, ou seja, não podemos puramente desenhar medidas fantasiosas que depois na realidade não possam ser operacionalizadas. Não faz sentido, nem economicamente, nem financeiramente. Portanto, esse é um dos aspectos da avaliação nestes projetos. Tem que haver sempre uma coordenação na fase de implementação com as autoridades, portanto, e com os restantes atores no território. Portanto, quando falamos de um projeto que implementa estufas, imaginem, estufas de agricultura intensiva naquele território, tem que haver, isso é sujeito à avaliação de impacto ambiental, tem que ser envolvidos todos os atores do território. Não podemos trabalhar com outras. No final, é sempre necessário fazer informação e consulta do público, participa.pt, recordo-vos, e na fase de implementação, é sempre preciso fazer monitorização destas medidas e da sua implementação com sucesso. Portanto, isto que vocês aqui veem são diretivas dadas por o ICNB e que devem ser cumpridas. Vão encontrar diretivas destas semelhantes na DGEG, na APA, no ICNF. Vão encontrar sempre diretivas muito claras no sentido de tentarmos objetificar, e volto outra vez a bater neste ponto, falarmos de factos sobre os impactos que temos. Exemplos, trago-vos exemplos. Queria-vos trazer alguns exemplos práticos do que nós achamos que podem ser soluções, caminhos. Uma das abordagens que nós achamos que pode ser uma solução para reduzir este conflito da utilização do espaço, que é isso que estamos a falar, é competição por utilização de espaço, de 1 metro quadrado, onde temos uma urbanização, ou temos um regime urbano e queremos instalar qualquer coisa, ou temos um regime agrícola ou florestal e queremos utilizar. Portanto, estamos a falar de competição por espaço. Qual é a primeira solução? É utilizarmos a infraestrutura construída pelo homem, onde nós já temos coisas, onde nós já temos infraestruturas. Devemos ocupar essas infraestruturas sempre que possível, com uma função dual. E aqui trago alguns exemplos. Por exemplo, autoestradas.
Temos autoestradas, que já é uma infraestrutura mexida pelo homem, já teve um impacto e que tem espaços, tem separadores centrais, tem barreiras de ruído. Nós podemos e devemos utilizar esse espaço para instalar, por exemplo, energias renováveis. Por que não? Temos os telhados das nossas casas, já é uma infraestrutura humana, já foi modificada, já tivemos impactos. Sempre que possível, é uma boa metodologia. A própria Comissão Europeia fez um estudo sobre isto, chegou a este valor que vocês aqui veem, que seria possível se nós utilizássemos reservatórios hidroelétricos, caminhos de ferros, estradas, poderíamos aumentar só utilizando estes espaços, sem ocupar mais espaço nenhum no território, mais 1 terawatt de energia instalada sem comprometer o ambiente. Portanto, este compromisso entre a nossa área afetada pelos humanos e ocupá-la e utilizá-la como uma utilização dual é um caminho que podemos seguir. Quando falo disto, falo de áreas de água, barragens hidroelétricas, reservatórios já artificiais, falo de caminhos de ferro, falo de estradas, falo dos telhados das nossas casas, fachadas, parques de estacionamento. Portanto, há toda uma panóplia de áreas já urbanizadas, chamemos-lhe assim, que nós podemos e devemos utilizar. Trago-vos alguns exemplos práticos de coisas já acontecerem, projetos já acontecerem. Por exemplo, barreiras acústicas de autoestrada. Por exemplo, todos vocês conhecem, já circularam em zonas urbanas onde há estradas com elevado ruído e instalam-se barreiras acústicas. Por que não instalar uma barreira acústica que produz eletricidade? Já existe. Já desde 2012 instalou-se a primeira barreira acústica de larga escala, 3 megawatts, por exemplo, como vocês podem ver aqui, na Alemanha. Portanto, estamos a usar uma função que já é necessária, que é quebrar e fazer redução, supressão de ruído de uma infraestrutura sobre a área vizinha para fazer a instalação de, por exemplo, energia solar fotovoltaica. A instalação na Alemanha foi, por curiosidade, financiada pela comunidade. A comunidade fez uma cooperativa e financiou a barreira acústica que protege a sua própria comunidade e produz eletricidade. Portanto, uma situação win-win neste caso. Estes são exemplos de barreiras acústicas em autoestradas. Mais exemplos. Caminhos de ferro. Vocês podem ver aqui já aplicações em caminhos de ferro. Aquela é, à esquerda, a maior instalação sobre uma estação de caminhos de ferro fotovoltaica. Já estamos a falar de uma potência bastante razoável. E vemos aqui uma pequena aplicação sobre o próprio caminho de ferro e que pode ser utilizada no nosso futuro. Muitas vezes, caminhos de ferro, eles próprios elétricos. Portanto, produzimos eletricidade de forma descentralizada e perto do nosso consumo, sem fazer o uso das nossas redes de transporte nacionais. Muitas vezes, produção perto de onde vamos consumir essa eletricidade. É uma boa abordagem, é eficiente e é um bom caminho, uma boa solução. Não são as únicas, mas é um bom caminho. Outro exemplo, instalações sobre superfícies de água já artificiais. Aqui estamos a ver à direita sobre um reservatório de água, uma barragem criada. Instalam-se uns pequenos sistemas fotovoltaicos sobre os flutuadores e uma área que já está artificializada, que já teve impacto ambiental, é dotada de uma segunda vida, de uma segunda utilização. À esquerda, vem o que é a primeira instalação sobre um canal de água em Portugal. Aqui perto de Aljustrel, são 200 kW sobre um canal de água que abastece uma associação de regantes. Foi terminada há pouco mais de um mês. Mas estamos a usar uma infraestrutura do homem, com uma área ocupada pelo homem, dotada de uma nova função. Portanto, não estamos a competir e a substituir a natureza por instalações renováveis ou vice-versa. Mais exemplos, outras soluções. Existe agora uma grande tendência também, e surgiu há poucos anos, de dotar a capacidade de coexistirmos com outras aplicações e outras utilizações do solo, como por exemplo a agricultura. É possível fazer agricultura no mesmo sítio onde instalamos sistemas solares? É possível. É possível fazer muita coisa neste caso. Já vos mostro alguns exemplos. Qual é aqui a questão? É no mesmo metro quadrado do solo em que nós fazemos uma aplicação de agrícola, e já temos uma aplicação agrícola, por exemplo, podemos sobre ela fazer uma aplicação fotovoltaica e a isto chamamos agrivoltaico. Portanto, uma exploração agrícola e ao mesmo tempo produz eletricidade com benefícios para ambas. Portanto, não falamos aqui de comprometer em que a soma das partes não seja superior ao que tínhamos antes. Portanto, não faz sentido comprometermos. Faz sentido, sim, tirarmos partido das vantagens de ambas.
A própria Comissão Europeia fez um estudo sobre isto, e disse que se nós ocupássemos 1% da nossa área agrícola na Europa, já atingiríamos e ultrapassávamos os objetivos da União Europeia para 2030, em termos de potência instalada. Portanto, um potencial enorme, só ocupando 1% da nossa área agrícola, e como vos volto a repetir, não comprometendo a exploração agrícola, obviamente. Portanto, esse conceito designa-se hoje por agrivoltaico. Temos ali outro conceito que interseta este, que é o ecovoltaico. É o mesmo princípio, podem entendê-lo como o mesmo raciocínio, mas é onde temos serviços de ecossistema, e aqui os serviços de ecossistema são serviços que beneficiam a própria natureza, a fauna, a flora, e ao mesmo tempo temos, por exemplo, sistemas fotovoltaicos, e a isso chamamos ecovoltaico. Quando falo aqui de serviços de ecossistema, podemos falar, por exemplo, de polinizadores, termos insetos polinizadores, termos colmeias, e sobre isso fazemos coexistir um sistema solar, por exemplo. Portanto, estamos a fazer um serviço de ecossistema, tem uma valorização óbvia sobre da nossa paisagem, mas ao mesmo tempo podemos ter produção de energia solar. Portanto, este compromisso chama-se também hoje em dia este conceito ecovoltaico. No mesmo espaço ocupamos dois serviços, prestamos dois serviços de forma simultânea. Trago-vos também alguns exemplos, obviamente. Na questão do agrivoltaico, este exemplo, por exemplo, temos uma exploração, neste caso pecuária, com vacas, vacas de carne ou vacas de leite, e em que a própria vedação foi feita, e a vedação é um elemento infraestrutural já humanizado, já posto pelo homem, necessário para este tipo de aplicações, pode ser substituída por uma vedação solar, uma vedação fotovoltaica. Portanto, com os módulos fotovoltaicos colocados na vertical, tornando uma vedação, neste caso, que era passiva, que era um arame, tornando uma vedação ativa que produz eletricidade e mantém a função anterior de separar, proteger ou delimitar. O mesmo se aplica, por exemplo, à exploração agrícola que vocês veem à direita, onde se produz pasto, por exemplo, o pasto, um regime de pastagem. Pode-se aplicar este tipo de vedação vertical e acabamos por permitir na mesma a passagem de máquinas e a mecanização desta parte de exploração agrícola. Portanto, coexistimos, pode inclusivamente servir de barreira de vento, fazendo esse serviço quando necessário, mas coexistimos exploração agrícola com exploração solar, neste caso. Mais exemplos. Sombreamentos parciais sobre estruturas que já devem ser sombreadas. Por exemplo, neste caso em baixo podem ver o exemplo de uma vinha, onde nós temos a exploração de uma vinha com sistemas fotovoltaicos sobrelevados, mecanizada como habitual. Portanto, podemos levar isto para uma agricultura mais industrializada, não só uma agricultura de subsistência, mas também é possível levar. Esta compatibilidade é possível. Pode-se tirar partido desta proteção adicional, por exemplo, na vinha, para evitar, por exemplo, o escaldão da uva, evitar o impacto do granizo sobre culturas. Portanto, é possível trazer vantagens a ambas os dois negócios, e ao mesmo tempo, aquela área produzir energia solar. Em cima vemos o mesmo, pode ser aplicado da mesma forma sobre um pomar que já terá naturalmente, por exemplo, uma rede de proteção para o granizo, por exemplo. Muitos deles já são dotados deste tipo de intervenção do homem e pode se tornar uma área de produção de energia ativa. Mais exemplos. Produção agrícola, com sistemas solares fotovoltaicos fixos, ou que fazem o seguimento do sol e que permitem melhorar, sombrear mais ou sombrear menos, conforme a necessidade da cultura nesse momento, se está em floração, se não está em floração. Portanto, podem ser reguláveis também, como este que vocês veem aqui à esquerda. O outro abaixo à direita também, outra tecnologia permite que haja uma transparência e que passe luz através dos painéis solares. Portanto, parte da luz que não é útil para as plantas é utilizada para produzir energia solar fotovoltaica, e a parte útil para as plantas, os comprimentos de ondas que interessam às plantas, passam através dos módulos e chegam de forma útil à nossa cultura. Estufas, neste caso, a aplicação neste espaço normalmente não utilizado entre as próprias estufas de módulos fotovoltaicos na vertical. São módulos bifaciais, permitem ter a radiação solar a incidir nos dois lados do módulo fotovoltaico. Portanto, inclusivamente beneficiam de ter aqui uma cobertura mais clara, mais branca, uma cor mais clara das estufas e reflete mais. Portanto, vamos ter inclusivamente um pouco mais de proteção
dos módulos, mas também mais produção, ok? Ao termos estes módulos verticais e não interferem absolutamente nada na ocupação daquele solo que já foi humanizado e que já foi e que já teve intervenção humana. Outro exemplo, cereais, produção de cereais, por exemplo, também. Módulos fotovoltaicos que fazem esta rotação, fazem este seguimento solar, mas que se podem desviar quando é necessário, por exemplo, passar uma máquina agrícola. Portanto, podemos rodar os módulos fotovoltaicos de modo a que a máquina, neste caso uma ceifeira, possa circular nas entrelinhas. Portanto, este espaço produz energia e produz agricultura. Novamente, pomares, produção de peras aqui à esquerda. Vocês estão a ver módulos fotovoltaicos semi-transparentes, de forma a que a cultura possa ter a luz solar que necessita, mas ao mesmo tempo protegidos, por exemplo, de quedas de granizo, neve, outros fenómenos climatéricos que muitas vezes afetam e prejudicam até o próprio negócio agrícola. E pronto, sem vos sobrecarregar com mais exemplos, queria deixar aqui também um pouco de espaço para perguntas, respostas e colocar-vos à vontade para podermos abrir o micro para os participantes. Obrigada, Luís. Muito interessante. Gostei da abordagem que tiveste aqui nesta sessão. E também da importância de questionarmos as coisas, não é? Os factos que vamos vendo também. E o formato em que as coisas têm sido feitas. Acho que opor-nos só por nos opormos não é necessariamente a solução, mas como tu mostraste também depois, há aqui muitas outras soluções que fazem uso, no fundo, são soluções que dão duplas e triplas funções a coisas que já existem. E é isso que a gente quer sempre, é a multifuncionalidade e tirar partido daquilo que já existe. Então acho que é muito interessante esta abordagem. Não sei se há questões, que alguns destes projetos, não sei se vocês estão diretamente relacionados com eles, por exemplo, do canal e outros. Realmente era interessante promover um bocadinho mais essas ideias que se calhar não estão no topo da cabeça dos promotores dos projetos, essencialmente. Tenho aqui uma pergunta da Helena, isso eu. Uhum. Os painéis verticais são eficientes? Pergunta a Helena Martins. Olá. Viva, bom dia. Respondendo. Aqui com muita gente, pouca ventilação. Então, respondendo rapidamente, os painéis verticais têm a mesma eficiência que os painéis colocados de outra forma, têm uma produção diferente, ou seja, têm um perfil de produção diferente. Mas a eficiência deles, os painéis são iguais aos painéis que colocamos noutras posições, ok? Portanto, é o mesmo painel. É um painel bifacial que nós, tanto colocamos numa orientação Ainda bem que ninguém cheirava mal. Sim, mas a produção é inferior, não? Produzimos um pouco menos, comprometemos a produção, mas aqui a questão é a soma das partes ser melhor do que as duas partes em separado. É não comprometendo demasiado, quer a agricultura, quer a produção solar, mas que a soma das duas partes no mesmo metro quadrado, aquele indicador seja melhor. É isso que pretende. Portanto, vamos comprometer um pouco a produção solar. Temos aqui alguém com o micro. Então vá, beijo até amanhã. Acho que é a Helena, penso que será ali no Ok. lado da Helena que está algum ruído. Ok. Portanto, a ideia é não termos no mesmo metro quadrado uma aplicação e depois num metro quadrado ao lado outra, mas num metro quadrado termos um compromisso. Portanto, nunca iremos ter poucas as casas em que teremos o melhor dos dois mundos maximizado. Mas a soma das partes é melhor. Temos mais questões? Eu estava-te a perguntar, quando surgiu aqui a pergunta da Helena, diz se vocês têm trabalhado com algum destes projetos que fazem a realização já de infraestruturas que já existem, algumas até de forma criativa, como os canais, por exemplo, as autoestradas, que eu não sabia. Temos estado a trabalhar no design e na implementação, por exemplo, desta do canal, fomos nós que desenhámos aqui em Portugal e foi implementada agora há pouco tempo, terminada a sua implementação. A vantagem, e em flutuantes também, em sistemas flutuantes, como vocês viram ali, a vantagem muitas vezes é a dupla função
traz benefícios para ambas as ocupações. E, por exemplo, no canal, além de beneficiarmos, estarmos a ocupar uma área já humanizada, estamos, por exemplo, a reduzir a evaporação da água, o que é um elemento crítico. Há aqui uma ligação grande nestas infraestruturas, por exemplo, entre água e energia. E aqui trazemos benefícios adicionais, por exemplo, ao sombrear parte daquela infraestrutura, reduzindo a evaporação, reduzindo o crescimento desenfreado de algas, por exemplo, que também coloca problemas muitas vezes complicados para resolver. E é isto que se pretende sempre. É sempre que a gente tenha vantagens, não ocupemos uma área com uma utilização dual que coloca graves desvantagens sobre uma das utilizações. Uhum. No caso, por exemplo, da ocupação de telhados, fachadas, barreiras, por exemplo, muros de contenção de infraestruturas rodoviárias. Temos estado a trabalhar, neste caso, por exemplo, com o Porto de Sinos, e vamos dotar o Porto de Sinos dessas capacidades muito em breve, de ocupar ao máximo possível uma área que já é sobreocupada, com uma ocupação muitas vezes ferroviária, rodoviária, industrial, mas que tem muito potencial de produção de energia solar, caso façamos essa ocupação dual do espaço. Uhum. Ok, obrigada. Temos aqui uma pergunta. Vocês podem também abrir o microfone e perguntar, estejam à vontade. Claro que sim. Caso contrário, temos a Raquel a seguir também. A Joana diz que gostou muito da apresentação e pergunta se existe algum tipo de sistema temporário desmontável. Claro que sim, claro que sim. Os sistemas fotovoltaicos, pela sua natureza, são a maior parte deles desmontáveis. Aliás, um, tirando vocês fazerem alguma intervenção, por exemplo, integrada num edifício, e aí o arquiteto pode desenhar a fachada com módulos fotovoltaicos e a fachada ser parte, por exemplo, do isolamento térmico do edifício, aí claramente é dificilmente desmontável. Mas muitas destas áreas de sombreamento, por exemplo, sobre aquele sistema de estufa que vos mostrei ali, corre sobre uns arcos que são amovíveis, podem-se desviar do caminho se a gente quer mecanizar, fazer passagem de uma máquina, ou não sombrear durante algum período aquele espaço. Portanto, há sistemas temporários, desmontáveis e imóveis também. É possível. A Raquel Obrigada. também. Obrigada, Joana. A Raquel tinha levantado a mão. Então, Raquel, Sim, continuei. Antes de mais, muito obrigada pela apresentação, Dr. Luís Fialho. Queria-lhe perguntar uma questão sobre os ecovoltaicos. Já há algum tipo de estudo feito? Se há algum projeto já implementado em Portugal? Isto é uma questão, e para além destes, é só polinizadores, só mais relacionados com as abelhas, ou e colmeias, etc. Ou também pode ser implementado noutros tipos de serviço? Não, de facto, há vários projetos que temos em curso sobre esta abordagem, ou seja, quais são as melhores estratégias de ecovoltaicos, chamemos-lhe assim, permitam-me a liberdade. Não só polinizadores, esse foi um exemplo que utilizei, que é muito prático, é muito fácil de entender, mas podemos fazer mais serviços de ecossistema, é possível fazê-los. É possível, inclusivamente, que a aplicação de um sistema sombreado numa área, por exemplo, já com muita erosão, com muita falta de vegetação, possa vir a melhorar, por exemplo, até a qualidade do solo, a capacidade de retenção de carbono por as plantas autóctones, aumenta a sobrevivência de algumas plantas e a diversidade, a biodiversidade. Portanto, há aqui alguns impactos positivos que temos que estudar, que temos que avaliar, mas como falamos de ecossistema, falamos de uma diversidade muito grande. Portanto, um projeto que eu faço aqui no Alentejo pode não ter resultados replicáveis noutro ecossistema ou até noutra área, zona climática, por exemplo. Portanto, sim, há projetos desses a decorrer, projetos financiados até pelo projeto LIFE, pelo programa LIFE, há bastantes projetos a decorrer nisto e sugiro que vocês acompanhem, assim, se têm interesse. Sim, era exatamente por esse motivo que gostava de saber quais é que eram mais os projetos para também acompanhar um bocadinho, porque eu sou bióloga de profissão e acho interessante esta dupla função, principalmente a nível dos painéis fotovoltaicos, que é onde eu estou a trabalhar neste momento. Claro que sim.
Se tiverem qualquer das formas, se tiverem mais dúvidas, quiserem aprofundar, obviamente neste espaço de tempo não conseguimos aprofundar, se calhar ao nível que alguns de vocês desejavam, contactem-me. Tem o meu e-mail no final do PowerPoint. Sintam-se livres, enviam-me um e-mail e nós continuamos a conversar a partir daí também. Obrigada, Luís. Já que Temos aqui partilhas, eu mais partilho uma também aqui pergunta. no chat também e assim fica já para quem quiser dar um bocadinho mais. Temos ali também uma questão da Adriana. Sim. Adriana, não sei se estás aí, queres fazer a tua pergunta? Se queres que eu pergunte. Então a Adriana Gil pergunta, e aqueles projetos que são áreas extensas de painéis, como existem em Alcotim, que são 600 mil painéis, ou noutros casos partilhados com os meios de comunicação como preocupantes, devemos mesmo ficar alarmados? A resposta é, devem alarmar-se, devem preocupar-se, sempre que possível devem usar o portal da consulta pública, mas procurem factos. Procurem factos. Não se baseiem única e exclusivamente no que os meios de comunicação vos transmitem ou que alguns atores interessados vos transmitem. Procurem todos os factos possíveis, e só com isso é possível fazermos uma discussão informada. Criam-se muitas vezes, nós temos visto, criam-se muitas vezes, até entre a própria população, mitos à volta destes temas. Por exemplo, o mito mais comum que nós ouvimos frequentemente é: esta área vai aumentar a temperatura da minha zona? Não, não vai aumentar a temperatura da minha zona. Não há nenhuma prova neste momento, nenhum estudo que prove que instalar 600 mil painéis vai aumentar a temperatura daquela região ou daquele local. Mas, no entanto, são este tipo de factos que nós temos que tentar combater esta desinformação. Portanto, a minha sugestão é preocupante, vamos ter um impacto, obviamente vamos ter um impacto e devemos nos preocupar. Um impacto ambiental, um impacto social, muitas vezes. Temos que nos preocupar, temos que discutir isto, mas uma discussão informada, uma discussão com base em factos, não com base em mitos. Obrigada, Luís. Obrigada, sim. Não sei se temos mais questões. Obrigada pelo vosso interesse. Sempre bom ter estas discussões mais animadas. Eu tenho aqui uma questão, mas se não houver mais nenhuma, então coloco ainda uma questão ao vivo. Diz, Susana, diz. Pronto, voltando um bocadinho ao início de como tu começaste a apresentação, eu ia pensar como é que, por muito que eu tenha entendido o teu ponto de vista e percebo a importância de olhar para a ordem de grandeza das coisas, claro, mas como é que se justifica, tendo em conta todas estas opções que existem? Há algumas delas que já podiam até ter sido tomadas, por exemplo, no Algarve, uma coisa que agora se começa a ver só agora é encher os parques de estacionamento das grandes superfícies comerciais e de outras zonas com painéis fotovoltaicos e depois dão sombra, que é uma coisa muito procurada aqui no verão e no Alentejo também. Toda a gente quer pôr o carro à sombra. Portanto, só agora é que isto começa a surgir. Estamos a falar de áreas muito, muito grandes também. Não serão, se calhar, na ordem de grandeza de alguns projetos que estamos a falar no Alentejo, mas várias destas áreas comerciais juntas, e são bastantes, seriam já, se calhar, uma aproximação a isso. Então, a pergunta é como é que se justifica, tendo em conta todas estas opções, não é? Que os promotores continuem a privilegiar projetos deste tipo. É uma questão de facilitismo, é uma questão financeira. O que é que a teu ver, justifica esta opção em que estamos a ir a usar um território, por muito que sejam, por poucos que sejam os sobreiros, tendo em conta que é a escala nacional, porquê? Não é? Uhum. Sim. A resposta não é um único facto, não é um único parâmetro que justifica que que exista uma escolha de utilização de território de larga escala, grandes centrais, por exemplo, em desfavor de, por exemplo, esta produção descentralizada que falamos de parques de estacionamento, zonas de sombreamento, etc. Falamos muitas vezes de mais parâmetros a escolha. Falamos claramente de um fator económico, ou seja, a instalação sobre solo em estruturas metálicas fixas é tipicamente mais barata, por exemplo, do que parques de estacionamento. E é fácil perceber que temos uma estrutura metálica mais robusta, mais elevada, portanto tem um sobrecusto. Por outro lado, nem sempre estas infraestruturas de grande escala estão perto do que nós precisamos para transmitir esta energia à rede elétrica nacional. Portanto, há aqui uma coexistência geográfica, uma proximidade geográfica necessária. Neste momento, o que é que temos? Temos uma rede nacional algo congestionada, começa a ficar congestionada em termos de potência. E é fácil perceber que temos uma grande massa de consumo de energia elétrica neste momento no centro-norte, desculpem, especialmente no litoral, seja
nas grandes áreas metropolitanas e nas grandes zonas industriais, e que, por exemplo, vamos ter aqui uma assimetria entre as grandes centrais solares e o potencial solar que temos no sul do país, essencialmente, e o consumo, por exemplo, de energia elétrica que temos essencialmente centro-norte. Portanto, vai haver sempre necessidade de transmitirmos e de fazermos a transmissão desta energia do sul para o norte. Portanto, estar perto de um ativo destes de rede, da nossa rede de transporte, é para eles também, por exemplo, e a distância a ele é um sobrecusto. Uhum. Nem sempre há a área total disponível que eles querem para instalar esta potência, nem sempre há os ativos da rede, ok? Portanto, há aqui mais parâmetros do que só uma resposta para por que não utilizar parques de estacionamento. É uma boa solução, é obviamente isso. Por outro lado, a legislação caminha atrás de nós, ok? A legislação, quer até a legislação europeia, caminha com atraso em relação a este tipo de projetos que vos mostrei. Portanto, primeiro temos que fazer um pequeno demonstrador, mostrar que funciona, validá-lo, mostrar ao mercado que funciona, e só normalmente após isso é que a legislação volta a acompanhar e a apanhar este tipo. Poderia ser obrigatório que os parques de estacionamento fossem fotovoltaicos? Poderia. Já há países europeus que obrigaram a isso. Em novas construções, o sombreamento seja feito fotovoltaico. Infelizmente, a nossa legislação caminha sempre a um ritmo diferente do que nós temos no mundo. Ok. Obrigada por teres trazido aqui outros ângulos. Ainda não tínhamos pensado todos. Não sei se há mais questões. Se não houver mais questões, então agradeço, Luís, mais uma vez. Uma sessão muito interessante. Fica gravada para quem quiser assistir mais tarde. E voltaremos em maio, ainda com a oradora a confirmar, mas será seguramente no tópico da eficiência energética e de como é que nós podemos implementar medidas de eficiência energética em nossas casas. Mas entraremos em contacto assim que tivermos mais notícias em relação à data, em relação à temática. Mais uma vez, obrigada e espero ver-vos na próxima Masterclass, no próximo mês. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada.